Bem-vindo ao canal Reconstrução do Passado. Hoje vamos reconstruir um dos lugares mais poderosos e secretos da Roma Antiga. Um lugar onde decisões que mudaram o curso da civilização ocidental foram tomadas. Um lugar onde o homem mais ambicioso da República Romana dormia. Recebia aliados, tramava estratégias e, numa certa noite, protagonizou um dos maiores escândalos religiosos de toda a história de Roma. Estamos falando da residência oficial de Caio Júlio César, a Domus Publica, no coração do Fórum Romano, por volta do ano 62 a.C. Uma casa que testemunhou conspirações, rituais sagrados, banquetes memoráveis e, por fim, o retorno do corpo ensanguentado do homem mais poderoso do mundo antigo. Antes de continuar, saiba que todas as imagens deste vídeo foram recriadas com o auxílio de inteligência artificial, simulando como esse lugar pode ter sido com base em registros históricos, achados arqueológicos e descrições de autores antigos. É uma recriação, uma simulação dos eventos e ambientes que existiram há mais de 2000 anos. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais lugares do passado ganhando vida, deixe seu curtir e inscreva-se no canal Reconstrução do Passado. Para entender o que era essa residência, é preciso primeiro compreender quem era Júlio César naquele momento. No ano 63 a.C., César venceu uma das eleições mais disputadas da história romana, a para o cargo de Pontífice Máximo, o mais alto sacerdote do Estado romano. Ele derrotou dois senadores extremamente influentes, Quinto Tácio Cátulo e Públio Servílio Isáurico, numa votação que chocou a elite política de Roma. César tinha apenas 37 anos e carregava dívidas colossais que somavam 20 milhões de denários. Até então, ele vivia num bairro popular e mal afamado chamado Subura, uma região conhecida por suas ruas estreitas, comércio ruidoso, tavernas barulhentas e uma reputação nada nobre. Conta-se que, ao sair de casa na manhã da eleição, César teria dito à sua mãe Aurélia que voltaria como Pontífice Máximo ou não voltaria, tamanho era o risco financeiro e político que aquela aposta representava. A vitória mudou tudo. Pela primeira vez, César passou a residir num dos endereços mais prestigiosos de toda Roma, a Domus Publica. A Domus Publica, que pode ser traduzida como Casa do Estado, ficava localizada na Via Sacra, a principal avenida cerimonial do Fórum Romano. Ela se situava entre o Templo de Vesta e a Casa das Virgens Vestais, numa posição estratégica que colocava o Pontífice Máximo literalmente ao lado do centro religioso mais sagrado da cidade. Uma parede de época republicana separava a residência do complexo das Vestais. Ao norte, uma fileira de tabernas, pequenas lojas que davam diretamente para a Via Sacra, separava a residência da movimentação constante da rua. Entre duas dessas lojas, um vestíbulo discreto servia como entrada para a Domus Publica, escondendo dos olhos comuns o interior grandioso que se revelava logo adiante. É possível que essa entrada fosse ladeada por meias colunas encaixadas na parede, com um frontão decorativo que emoldurava uma porta imponente, conferindo dignidade ao acesso. Ao cruzar esse vestíbulo, o visitante entrava num corredor curto, com um cômodo de serviço de cada lado, que conduzia ao coração da residência, o átrio. O átrio era o cômodo mais importante de qualquer casa romana de elite, e na Domus Publica, ele possuía dimensões e decoração condizentes com a importância do cargo que seu ocupante exercia. Era um salão amplo, com teto parcialmente aberto por uma abertura chamada complúvio, por onde a luz do sol entrava abundantemente e a água da chuva escorria para dentro, caindo diretamente num tanque raso no centro do piso chamado implúvio. Esse tanque, geralmente feito de mármore ou pedra polida, não era apenas decorativo. A água ali recolhida alimentava uma cisterna subterrânea que abastecia toda a residência. Um poço cilíndrico com tampa, chamado puteal, permitia retirar água dessa cisterna com baldes. Em dias quentes, a evaporação da água do implúvio criava uma brisa suave que refrescava naturalmente o ambiente, um engenhoso sistema de ventilação que os romanos dominavam com maestria. O átrio da Domus Publica era onde César recebia seus clientes todas as manhãs, numa cerimônia chamada Salutatio.
Logo ao amanhecer, dezenas de cidadãos romanos, desde senadores a comerciantes que buscavam favores, formavam fila para serem recebidos pelo Pontífice Máximo. Eles entravam pelo vestíbulo, atravessavam o corredor e aguardavam no átrio, cercados por símbolos do poder e da tradição. Nas paredes, pinturas em estilo que os historiadores chamam de segundo estilo pompeiano criavam ilusões arquitetônicas, simulando colunas, pórticos e paisagens que ampliavam visualmente o espaço. No canto do átrio encontrava-se o larário, um pequeno altar dedicado aos lares e penates, os deuses protetores do lar e da despensa. Ali oferendas diárias de alimentos, vinho e incenso eram depositadas, pois honrar os deuses domésticos era parte inegociável da rotina romana, especialmente para o mais alto sacerdote do estado. Também no átrio ficava a arca, um cofre robusto, muitas vezes acorrentado ao chão onde eram guardados documentos importantes, dinheiro e objetos de valor. Nas alas laterais do átrio, chamadas alae, ficavam armários com as imagines, máscaras de cera que representavam os rostos dos antepassados que haviam ocupado cargos públicos, dispostas de forma a mostrar a linhagem e as conquistas da família. Ao redor do átrio distribuíam-se os cubícula, os quartos de dormir. Esses cômodos eram surpreendentemente pequenos se comparados aos padrões modernos. Geralmente continham apenas um leito estreito, com um colchão fino de lã e, em alguns casos, um divã lateral. A privacidade era garantida por cortinas pesadas, já que portas internas eram menos comuns do que se imagina. As paredes podiam ser adornadas com afrescos de temas mitológicos ou cenas da natureza. Os escravos domésticos, por sua vez, dormiam em espaços ainda mais modestos, muitas vezes nas soleiras das portas ou em cômodos tão simples que os arqueólogos nem sempre conseguem identificar suas funções. Ao fundo do átrio, numa posição de destaque, ficava o tablino, o escritório e sala de recepção principal. No caso de César, o tablino era onde ele exercia boa parte de suas funções como Pontífice Máximo. Ali, sentado diante de uma mesa de escrita, ele revisava o calendário romano, uma de suas responsabilidades mais importantes. Os pontífices tinham o poder de inserir meses intercalares para ajustar o calendário às estações do ano, um poder que frequentemente era usado com motivações políticas, alongando ou encurtando mandatos conforme conviesse. César, mais tarde, usaria essa experiência para criar a famosa reforma que deu origem ao calendário juliano, base do sistema que usamos até hoje. O tablino era separado do átrio apenas por uma cortina que podia ser recolhida, permitindo que, ao abri-la, se tivesse uma visão contínua desde a entrada da casa até o peristilo nos fundos, criando uma perspectiva impressionante que demonstrava a grandiosidade da residência. O peristilo era o jardim interno da casa, cercado por uma colunata elegante que sustentava o telhado ao redor. Nesse espaço a céu aberto, cresciam ervas aromáticas, rosas, violetas e lírios, além de pequenas árvores frutíferas. Estátuas e pequenas esculturas decoravam os canteiros, e bancos de pedra convidavam à contemplação. Em dias ensolarados, esse jardim funcionava como uma sala de estar ao ar livre, onde a brisa carregava o perfume das flores e o som da água que eventualmente alimentava pequenas fontes. Para um homem como César, que passava longas horas em reuniões políticas e cerimônias religiosas, o peristilo oferecia um raro momento de tranquilidade e também um espaço ideal para conversas privadas, longe dos ouvidos curiosos que povoavam o átrio. Ao lado do peristilo ficava o triclínio, a sala de jantar formal. O nome vem do grego e significa sala de 3 divãs. 3 leitos inclinados eram dispostos em formato de U ao redor de uma mesa central baixa, e os convidados se reclinavam sobre almofadas, apoiando-se no cotovelo esquerdo, enquanto comiam com a mão direita. Os romanos sempre jantavam descalços, e o quarto lado da mesa ficava livre para que os escravos servissem os pratos. A posição de cada convidado indicava seu status social, e o anfitrião cuidava pessoalmente dessa disposição. Os leitos eram feitos de madeira nobre, com incrustações de marfim e encaixes de bronze,
cobertos com tecidos luxuosos e almofadas recheadas com lã ou penas. As paredes do triclínio eram decoradas com mosaicos e afrescos que representavam cenas de banquetes divinos, paisagens idílicas ou episódios mitológicos, escolhidos para impressionar e refletir o refinamento cultural do anfitrião. Os jantares de César eram eventos políticos tanto quanto sociais. A refeição principal, chamada cena, começava por volta das 4 ou 5 horas da tarde, após o banho nas termas, e podia se estender noite adentro. Um jantar formal tinha 3 etapas: a gustátil, entrada composta por saladas temperadas, ovos, azeitonas e frutos do mar em conserva; a prima mensa, prato principal com carnes assadas, aves, peixes e legumes elaboradamente preparados; e a segunda mensa, sobremesa com frutas frescas, nozes, bolos de mel e tâmaras. O garum, um molho de peixe fermentado que era o condimento mais popular da culinária romana, temperava praticamente todos os pratos, dos mais simples aos mais sofisticados. Especiarias como pimenta, cominho e gengibre, trazidas das rotas comerciais do Oriente, demonstravam a riqueza e o alcance do mundo romano. Escravos serviam vinho sempre misturado com água, pois beber vinho puro era considerado hábito de bárbaros. Enquanto os convidados comiam e conversavam, músicos tocavam lira e flauta. Poetas recitavam versos e, em ocasiões mais festivas, dançarinas e acrobatas se apresentavam no espaço livre entre os divãs. A cozinha ficava numa área mais afastada, próxima ao peristilo, equipada com uma bancada de alvenaria onde o carvão era queimado para aquecer panelas e frigideiras de bronze e cerâmica. Não havia chaminé no sentido moderno. Tripés de ferro sustentavam os recipientes sobre as brasas, e utensílios como colheres, conchas, peneiras e formas de doces eram guardados em prateleiras nas paredes. Em casas como a Domus Pública, havia um cozinheiro-chefe, o arquimagiro, auxiliado por escravos treinados. Os escravos domésticos cuidavam de tudo, da limpeza à cozinha, do atendimento aos visitantes à manutenção das lucernas de cerâmica e bronze que iluminavam a casa após o pôr do sol, queimando óleo de oliva, um recurso caro que transformava a iluminação noturna num sinal evidente de riqueza. Mas a Domus Pública não era apenas um lugar de política e banquetes, era também palco de cerimônias religiosas de extrema importância. E foi justamente uma dessas cerimônias que deu origem a um dos maiores escândalos da República Romana. No inverno do ano 62 a.C., a festa da Bonadeia, a boa deusa, divindade da fertilidade e da cura, foi celebrada dentro da Domus Pública. Era uma cerimônia sagrada exclusivamente feminina, da qual nenhum homem podia participar, nem mesmo o próprio Pontífice Máximo. A esposa de César, Pompeia, era a anfitriã, auxiliada pela mãe dele, Aurélia, e supervisionada pelas virgens vestais. Os homens se retiraram, as portas foram fechadas e as mulheres da alta sociedade romana se reuniram para orações, sacrifícios e oferendas à deusa. Naquela noite, porém, algo impensável aconteceu. Um jovem senador patrício chamado Públio Clódio Pulcro, conhecido por seu comportamento audacioso e provocador, entrou na Domus Pública disfarçado de musicista. Seu objetivo era aproximar-se de Pompeia, com quem supostamente mantinha um envolvimento. Clódio conseguiu entrar e circular entre as mulheres por algum tempo, até que uma das servas de Aurélia notou algo estranho. Talvez o véu fosse fino demais, talvez a voz artificialmente aguda não fosse convincente. O alarme foi dado. Um homem havia profanado os ritos sagrados da Bonadeia dentro da casa do Pontífice Máximo. O escândalo abalou Roma inteira. A profanação de um ritual sagrado era uma ofensa gravíssima, capaz de romper a paz entre os deuses e a cidade. Clódio foi levado a julgamento, acusado de sacrilégio. Cícero testemunhou contra ele, destruindo seu álibi. Porém, com o apoio financeiro de Crasso, que subornou os jurados, Clódio acabou absolvido. César, por sua vez, divorciou-se imediatamente de Pompeia. Quando questionado sobre o motivo, já que nada comprovava a participação dela, respondeu com uma frase que ecoaria através dos séculos:
A esposa de César não deve sequer ser objeto de suspeita. Após o divórcio, César continuou vivendo na Domus Publica com sua mãe Aurélia. Mais tarde casou-se com Calpurnia, filha de Lúcio Calpurnio Pisão, que seria sua última esposa e viveria com ele na residência até os fatídicos idos de março. A casa também guardava objetos de importância religiosa extraordinária. Ligada à Régia, o antigo Palácio dos Reis de Roma, a residência abrigava os escudos sagrados de Marte, chamados Ancilia, e as lanças consagradas ao deus da guerra. Segundo a tradição, se essas lanças vibrassem espontaneamente, era sinal de que algo terrível estava prestes a acontecer. E foi exatamente isso que, segundo o historiador Cássio Dio, ocorreu na noite de 14 de março do ano 44 a.C. As lanças sagradas teriam se agitado violentamente. Na manhã seguinte, mesmo alertado por Calpurnia, que tivera pesadelos sinistros, César ignorou os presságios, saiu de casa pela última vez e caminhou até o Senado, onde foi assassinado com 23 golpes de punhal. Durante 3 dias, o corpo foi velado na residência antes de ser levado ao fórum para o funeral público, onde Marco Antônio faria seu célebre discurso, incendiando a multidão contra os assassinos. Como pontífice máximo, César não tinha direito à toga com borda púrpura, reservada aos magistrados, mas podia ser reconhecido pela faca ritual de ferro chamada cecespita e pelo gesto de cobrir a cabeça com parte do manto durante cerimônias, o capite velato. As mulheres da casa vestiam a estola, túnica longa até os pés, sobre a qual usavam a pala, um manto largo. Joias de ouro, pulseiras, anéis e brincos completavam a indumentária feminina da elite romana. Após a morte de César, a Domus Publica passou para Marco Emílio Lépido, o novo pontífice máximo. Décadas depois, quando Augusto assumiu esse título no ano 12 a.C., transferiu a residência oficial para o Monte Palatino e doou a Domus Publica às Virgens Vestais. Hoje apenas fundações e fragmentos arqueológicos permanecem no Fórum Romano, escondidos sob camadas de construções posteriores. A Domus Publica de Júlio César não era apenas uma casa. Era o centro nervoso de uma rede de poder religioso e político que se estendia por toda a República Romana. Entre suas paredes foram tomadas decisões que redefiniram calendários, selaram alianças, provocaram escândalos e testemunharam a queda de um dos homens mais fascinantes que a história já conheceu. E agora, mais de 2000 anos depois, por meio da recriação com inteligência artificial, podemos caminhar novamente por seus corredores, sentir o aroma do incenso no larário, ouvir o murmúrio das conversas no átrio e contemplar a luz do sol atravessando o complúvio até o implúvio de mármore. Uma simulação, sim, mas fundamentada em séculos de pesquisa e nas palavras daqueles que viram esse lugar com seus próprios olhos. Obrigado por assistir até o final. Se esse vídeo despertou sua curiosidade sobre o passado, inscreva-se no canal Reconstrução do Passado e ative o sino para não perder os próximos episódios. Nos vemos na próxima reconstrução.